Reflexão bíblica. Atos dos Apóstolos. Capítulo 15. Os gentios não precisam de circuncisão. Neste capítulo de Atos 15, veremos que alguns membros da igreja na Judéia dirão aos conversos gentios que eles precisavam ser circuncidados para serem salvos. Paulo e Barnabé levarão a questão aos apóstolos que estão em Jerusalém. Na conferência de Jerusalém, Pedro testificará que Deus salvaria os judeus e os gentios fiéis, independentemente ou não de terem sido circuncidados. Os apóstolos enviarão cartas para os membros das igrejas e explicarão que a circuncisão não era necessária para a salvação. Paulo escolherá Silas como companheiro missionário e dará início à sua segunda viagem em missões. Contexto histórico. Vimos que a perseguição contra Paulo e a igreja se intensifica. Paulo e Barnabé vão para Icônio, onde eles pregam e muitas pessoas passam a crer em Jesus. Ficam lá por um bom tempo, e muitos se ajuntam para apedrejarem aos dois. Sabendo disso, eles fogem. Indo para Listra, através da vida de Paulo, Deus cura um homem que não andava. Todos passam a crer que Paulo e Barnabé são deuses. Os dois impedem a multidão e Paulo começa um discurso. Alguns judeus vindos de Antioquia e de Icônio convencem a multidão a apedrejar Paulo e ao terminarem, acreditaram terem matado a Paulo. O corpo de Paulo está lá, e vivo, se levanta e com Barnabé parte para Derbe. Paulo e Barnabé também retornam por todas estas cidades, confirmando as igrejas e elegendo líderes sobre todas. A circuncisão. Versículo 1. E, descendo certos homens da Judéia ensinavam aos irmãos e diziam, a menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Assim que regressaram a Antioquia, Paulo e Barnabé relataram o que Deus tinha feito na Ásia durante a primeira viagem missionária, em especial a evangelização dos gentios, Atos 14 versículo 27. Desceram certos homens da Judéia e procuraram modificar a abordagem paulina aos não-judeus. Ao insistirem que os gentios fossem circuncidados, eles fizeram da observância dos rituais judaicos um requisito para a salvação. Paulo e Barnabé vão até os apóstolos. Versículo 2. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém, para tratar a respeito daquela questão. Não havendo entre eles acordo, Paulo e Barnabé foram enviados aos anciãos em Jerusalém, um sinal de que a igreja de Jerusalém, com os seus apóstolos e anciãos, ainda era o centro do movimento cristão. Se Paulo fracassasse em convencer os apóstolos do Senhor, a igreja não o apoiaria. Paulo e Barnabé levam alegria por onde passam. Versículo 3. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muita alegria a todos os irmãos. No caminho para Jerusalém, Paulo e Barnabé sabiamente compartilharam com os cristãos na Fenícia e em Samaria detalhes da conversão dos gentios, o que gerou muita alegria entre os irmãos. A divisão entre eles. Versículos 4 e 5. E, chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los, e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. Embora os fariseus, inclusive Paulo, tivessem feito oposição implacável a Jesus, alguns haviam crido, Atos 6 versículo 7. Nesse caso, um grupo deles não conseguiu compreender a liberdade que Cristo havia obtido para os cristãos. Os apóstolos e os anciãos discutem o assunto. Versículo 6.
6 E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar este assunto. A questão central do Conselho de Jerusalém era se os cristãos gentílicos tinham de se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Em razão das raízes judaicas do cristianismo, é compreensível que a Igreja tivesse de lidar com essa questão em um período de transição. Os Fatos de Pedro. Versículos 7 a 9. E, havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: Homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meio de minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e acreditassem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós. E não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Pedro lembrou 4 fatos aos seus ouvintes. Deus o escolheu para proclamar o Evangelho aos gentios, Atos 10. Os gentios acreditaram na mensagem que ele pregou. Quando acreditaram, os gentios receberam o Espírito Santo. O padrão da conversão dos gentios foi o mesmo que o da conversão dos cristãos judeus. Deus não estava fazendo nenhuma distinção étnica ao edificar a igreja. Querem tentar a Deus? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, que nem nossos pais nem nós somos capazes de carregar? À luz dos fatos acima, ver nota em versículos 7 a 9, os cristãos do partido religioso dos fariseus, versículo 5, estavam querendo tentar a Deus e pôr sobre os gentios convertidos uma carga que nem os pais dos judeus nem seus contemporâneos eram capazes de carregar. Tudo pela graça. Versículo 11. Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós seremos salvos, como eles também. Tendo mencionado a incapacidade de judeus e também de gentios para cumprir perfeitamente a lei, Pedro insistiu em que a salvação é pela benignidade merecida do Senhor Jesus Cristo, o que significa que ela é um dom gratuito. Rituais como a circuncisão não podem salvar ninguém. Tiago, irmão de Jesus, se levanta. Versículos 12 a 14. Então, toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. E, após terem feito silêncio, Tiago respondeu, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Como um líder da igreja de Jerusalém, Tiago, o irmão de Jesus, avaliou as alegações de ambos os lados. Ele começou seu discurso recordando o relato de Simão, Pedro, sobre o plano de Deus de tomar deles um povo para o seu nome, fato que, na ocasião, chegou a ocasionar sua própria controvérsia. Todos invocarão o nome do Senhor. Versículos 15 a 18. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas e eu o estabelecerei. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Tiago citou os profetas Amós 9 versículos 11 e 12, e Isaías 45 versículo 21, para mostrar que, há muito tempo, Deus prenunciou que os gentios seriam chamados pelo seu nome. Não os perturbemos. Versículo 19. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. A posição de Tiago, como o mais importante entre os iguais na igreja de Jerusalém, é vista em sua conclusão que serve de resumo para o debate. Em seu julgamento,
Os líderes judeus não deviam pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. As restrições requeridas em troca. Versículo 20. Mas que escrevamos a eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, e da fornicação, e das coisas estranguladas e do sangue. Não obstante a base comum de salvação para judeus e gentios, várias restrições foram requeridas. Versículo 29, Atos 21 versículo 25. Alguns eruditos entendem que elas podem ter sido introduzidas como uma forma de judeus e gentios dentro da igreja terem uma base comum de contato. Contudo, seis mais provável que elas tenham sido elaboradas para elevar os padrões morais dos gentios, proibindo-os de se envolver numa série de práticas que estavam associadas a ritos em templos pagãos como o sacrifício de animais, a fornicação e a idolatria. A Lei de Moisés. Versículo 21. Porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lido nas sinagogas todo dia do Shabat. A razão pela qual Tiago invoca Moisés e a difundida proclamação da lei não está inteiramente clara. Ele pode ter pretendido dizer que o povo judeu, que se espalhara por todo o mundo mediante a diáspora, tinha tornado a lei de Moisés conhecida entre os gentios através de sua leitura pública da Escritura. Alternativamente, ele pode ter dito que os padrões que ele exigia dos gentios, no versículo 20, refletiam as leis morais universais consagradas na lei de Moisés. A decisão é difundida. Versículos 22 e 23. Então, agradou aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, enviaram homens escolhidos de seu próprio grupo a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, principais homens entre os irmãos. E escreveram cartas, por intermédio deles, sobre este assunto. Os apóstolos, e os anciãos, e os irmãos, enviam saudação aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Judas e Silas, principais homens entre os irmãos em Jerusalém, acompanharam Paulo e Barnabé em seu retorno a Antioquia, para testar, pessoalmente por meio da carta em mãos, os resultados do Conselho de Jerusalém. Judas e Silas. Versículos 24 a 27. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, aos quais nós não damos tal mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais vos anunciarão as mesmas coisas de boca. No mundo antigo, a carta substituía a presença de seu autor. Em geral, ela era transportada por uma pessoa de confiança, que confirmaria e ampliaria o seu conteúdo, o que Judas e Silas, como emissários dos líderes da igreja de Jerusalém, fariam. A decisão do Espírito Santo. Versículo 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais carga alguma, exceto estas coisas necessárias. Tiago menciona o Espírito Santo e a iniciativa humana, nós, como fatores na decisão do conselho. Por todo o Novo Testamento, há uma interação entre orientação divina e ações humanas que realizam o propósito de Deus. Filipenses 2 versículos 12 e 13. A carta de consolação. Versículos 29 a 31. Que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos, e do sangue, e das coisas estranguladas, e da fornicação, resguardando-vos dos mesmos, fareis bem. Que passem bem. Então, tendo sido despedidos, eles chegaram a Antioquia, e ajuntando a multidão, eles entregaram a carta. E, quando a leram, eles regozijaram-se pela consolação. A carta foi uma consolação para a igreja de Antioquia,
Porque endossava a estratégia de Paulo e Barnabé na evangelização dos gentios e não impunha cargas desnecessárias sobre os novos convertidos. Judas e Silas são usados pelo Espírito. Versículo 32. E Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras, e os confirmaram. Judas e Silas, que eram profetas além de serem figuras proeminentes da igreja de Jerusalém, exortaram os cristãos em Antioquia com muitas palavras que a Escritura não registra em parte alguma. Somos lembrados, mais uma vez, que muitos discursos importantes e eventos vitais não foram relatados pelos autores bíblicos, João 20 versículo 30. Sob a orientação do Espírito Santo, cada autor teve de escolher quais eventos e ditos incluiria ou excluiria. Em muitos casos, isso deixa os leitores desejando mais informações ou mesmo lidando com perguntas não respondidas. Contudo, há informação suficiente para que os leitores possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, João 20 versículo 31. A segunda viagem missionária de Paulo. Versículos 33 a 36. E, tendo permanecido por algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos para os apóstolos. Mas agradou a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor com muitos outros também. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, e ver o que eles fazem. Esse versículo marca o início da segunda viagem missionária de Paulo. Por um sentido de responsabilidade, Paulo quis visitar os convertidos em todas as cidades por eles evangelizadas, para ver como progrediam na fé. Paulo e Barnabé se separam. Versículos 37 a 40. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles, que eles se separaram um do outro. E assim Barnabé tomou Marcos, e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu recomendado pelos irmãos à graça de Deus. O fato de Paulo e Barnabé se separarem por causa de João Marcos revela que, mesmo dentro da comunhão apostólica, a unidade perfeita nem sempre foi obtida. Por vezes, os obreiros de Deus concordaram em se separar, mas há sempre uma esperança de reencontro. Colossenses 4 versículo 10, 2 Timóteo 4 versículo 11, Filemon 24. Paulo escolheu Silas, um dos homens que tinha levado a carta de Jerusalém para Antioquia, versículos 23 a 34. Barnabé não é mencionado no livro de Atos após esse incidente. Paulo e Silas vão para a Ásia. Versículo 41. E ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Em vez de se dirigirem a Chipre a fim de fortalecer os cristãos dali, Paulo e Silas foram para a Síria e a região da Cilícia, entrando na província da Ásia Menor. Conclusão. O capítulo 15 começou com Paulo e Barnabé em Antioquia. Lá eles percebem que alguns dos fariseus estavam tentando impor aos gentios a circuncisão para que eles fossem salvos. Lemos que Paulo e Barnabé, defendendo que não era necessária a circuncisão, entram em discussão e a discordância era tamanha que eles não conseguiram chegar num acordo e precisaram levar a questão para os apóstolos. Aqui temos o primeiro aprendizado: às vezes vamos entrar em discussões que não vamos conseguir resolver. Precisaremos de pessoas mais experientes. Essa é uma das belezas da comunidade da fé. Em todos os momentos podemos contar com o próximo. Estes fariseus convertidos não estavam levantando essa questão por nenhum tipo de maldade em seus corações. Estavam só praticando aquilo que foram ensinados a fazer. Haviam aprendido que esta seria uma aliança perpétua.
Aqui temos o segundo aprendizado. Os fariseus tinham razão de que o cristão precisava de uma marca, só não entenderam que essa marca não seria física, e sim uma marca de vida, algo que não é feito por nós, mas pelo Espírito Santo. Devemos mostrar ao mundo que somos separados através de nossas atitudes, expressando a nossa fé diariamente. Já em Jerusalém, após apresentarem a questão para os apóstolos, Pedro se levanta e faz um discurso sobre a salvação pela benignidade merecida dada por Jesus Cristo, e não pelas obras. Devemos sempre lembrar que nossa salvação é pela benignidade merecida dada por Jesus Cristo. Não é o que fazemos, mas a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. A grande lição que temos aqui é de convivência. Se algo que você quer fazer escandaliza algum irmão que está entre vocês, não faça. A interpretação de Tiago vale para nós ainda hoje. Glória a Deus! Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.